Pedro, antes de você se despedir aqui do programa, tá? Eu queria uma ajuda. Para você tocar com a gente aqui. Só um segundinho que me perdi um pouquinho. Para você tocar com a gente a análise do Vitória. Que a pergunta do ponto de partida, e todo mundo pode participar, porque nosso setorista do Vitória, que é Arthur, não está aqui participando hoje, que é em relação. A pergunta é a seguinte: o título e a forma com que se deu o título, naturalmente, os clássicos contra o Bahia, o título muda a projeção do Vitória para a Série A, porque o Vitória era, ou talvez ainda seja, apontado como um potencial candidato a rebaixamento. No bloco de baixo mesmo, ali no bloco, junto com os times que subiram. E talvez o Cuiabá. Que pela camisa a gente acaba sempre colocando. Menor poder de investimento. Quando a gente fala camisa, a gente não está falando a camisa amarela com escudinho verde. A gente está falando poder de receita, de investimento. Essa projeção muda mesmo? Ou, assim como você falou, né, que as primeiras rodadas vão ser uma resposta para o Bahia, as primeiras rodadas podem talvez colocar de novo Vitória num outro cenário, lembrando que esse time não ficou entre os 4 primeiros colocados do seu grupo na Copa do Nordeste e não se classificou, tá? Esse time também já tem um dano na temporada. O Bahia tem um dano de ser vice-campeão baiano e o Vitória tem um dano de novamente não chegar sequer nas quartas de final de Copa do Nordeste, Pedro. Ajuda a gente a começar a responder essa pergunta. Vamos lá. Eu não diria nem que é o título que muda a projeção para a Série A. Mas o futebol apresentado pelo Vitória, especialmente nos Bavis, se o Vitória tivesse levado um gol ali no finalzinho do segundo tempo, o jogo tivesse ido para os pênaltis, o tivesse sido campeão dos pênaltis, eu não mudaria essa projeção do Vitória. Eu acho que a forma como o Vitória vem jogando, ela meio que apagou aquela sensação que existia lá no início do ano de que o Vitória seria um time realmente, aquele time que vai ficar ali no Z4 o campeonato inteiro. Isso foi apagado. Eu acho que isso não existe mais. Não estou dizendo que são palavras contadas que o Vitória vai ter um campeonato tranquilo. Não é isso. É evidente que o Vitória vai ter dificuldade. Mas, sem dúvida nenhuma, que a projeção, a expectativa do torcedor do Vitória, a confiança, ela foi muito elevada. Ela está muito maior do que era no início do ano. Os Bavis acho que foram a chave disso, né? O Vitória, de fato, como eu falei na análise do Bahia, o Vitória foi melhor do que o Bahia, pelo menos em algum momento dos 4 Bavis do ano. E isso, obviamente, mudou um pouco a chave do Vitória, né? Eu acho que... E a confiança ela é muito importante, né? Você entrar com uma confiança muito baixa na Série A, você já entra meio que fadado a ficar ali na zona de abaixamento mesmo, né? E o Vitória vai chegar com uma confiança altíssima, né? Para a Série A, isso vai ser muito importante. Agora, assim como falei do Bahia também, as primeiras rodadas elas também vão ser cruciais, porque o Vitória também teve poucos testes de Série A, né? O Vitória teve os 4 Bavis, e aí a gente não consegue muito medir onde que você consegue comparar o Bahia com o Vitória, né? E nesse momento eu acho que os dois entram ali meio que se aproximaram, né? As projeções. E o Vitória teve um teste contra o Fortaleza também que venceu. Mas é muito pouco, né? Tipo, a realidade a partir de agora ela vai ser muito diferente. Você vai ter uma série de adversários muito mais complicados do que Bahia e Fortaleza. O próprio Bahia, o Fortaleza também, quando você enfrenta no Campeonato Brasileiro, os times já estão ali num patamar diferente, né? Então, também é preciso... Aí vai ser o inverso do Bahia, né? É preciso ter pés no chão. Entender que o título do Campeonato Baiano, ele obviamente é importante, ele precisa ser comemorado, mas não é sinônimo de que tá tudo certo para a Série A. Mas a condição, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que o que era. Tem um caminho, né? Tem um caminho. E aí o termômetro... Eu não enxergava caminho algum. E aí vou te dizer, viu? O termômetro do treinador é 10.
Não, A moral lá em cima. Alguém vai discordar de um 10 hoje para. Ou 10. A não classificação da Copa do Nordeste ainda travaria esse 10? Não. Mas a campanha do Vitória nem foi ruim. O Vitória tem obrigação, mas é aquela coisa. Foi tão sui generis, né, meu irmão? A Copa do Nordeste, a primeira fase. O Vitória teve uma pontuação que seria vice-líder do outro grupo, assim. No próprio grupo que ele nos classificou, ficou por pouco. Ele era o único time de Série A no grupo. Tinha uma obrigação. Mas não é uma campanha de eliminado que o time não fez nada. Ele falhou e as falhas foram muito no começo, como aquele empate do Altos, lá no começo. A do Náutico foi uma falha grave ali naquele... Ainda vai pontuar na última bola do jogo. Se não for 10 é por causa daquilo ali. Mas eu acho que, pela ordem, como aquilo já foi antes da final do Campeonato Baiano, tipo, não é o Campeonato Baiano e aqui. Não tem um torcedor do Vitória nesse momento preocupado ou mas eu vi alguns torcedores do Vitória, inclusive, insatisfeitos, que eu até achei, inclusive, muito pertinente. Pelo nível de competitividade que o Vitória está jogando, eu vi aparecendo na minha timeline alguns debates, Fred, que eram assim: torcedor do Vitória lamentando depois do título baiano, aí na sua Copa do Nordeste, porque o Vitória seria um candidato muito forte nessa Copa do Nordeste. Seria. Sabe jogar jogos nesse perfil? Seria. Isso, então os caras estão falando, pô, a lamentação era mais ou menos assim: entregou o título para o Bahia, como se o Vitória fosse o único que pudesse parar o Bahia, e pela má fase que o Bahia, aí fala na Copa do Nordeste. E o nível de competitividade do Vitória, de fato, o credenciaria bem na Copa do Nordeste. Então, eu sou levado a dar esse 10 aí para a Condé, mas eu falei 10, mas vou deixar 9, por causa da Copa do Nordeste. Já tá, a nota é muito alta. Porque 10 é perfeito. Perfeito não tá. Uhum. Mas olha só, a Copa do Nordeste, eu falei aqui do Bavi, né, que o Bahia venceu pela Copa do Nordeste, venceu por 2-1. E o Vitória foi muito bem naquele jogo. Se o Vitória empata aquele jogo, tava classificado. É porque 10 fica parecendo que o cara não errou nada o ano, tá ligado? Assim, e teve... Eu não acho que 10 significa perfeição, não. Acho que tem uma área ali. Não necessariamente 10 perfeito, não. Não. Eu dou nota 10 para Léo Condé aí no termômetro. Para mim é o meu treinador predileto do Brasil inteiro. Assim. Todo mundo. Se eu fosse torcedor de qualquer time hoje, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e eu perdesse o treinador, eu queria Léo Condé. Minhoca e Léo vão precisar votar aí para a gente chegar a desempatar esse 9 e 10 aí. Eu tô mais com a ideia de Cássio para 9. É porque, assim, né? Uma coisa que aí é uma coisa que a Série A exige mais é regularidade. Se o Vitória, se a gente fosse imaginar, como a gente acabou de citar aqui, né? Indo para as quartas de final da Copa do Nordeste, já sabe uma maneira de deixar o jogo. Ontem, por exemplo, no Bavi, teve várias jogadas de contra-ataque que o Vitória perdeu. Você imagina um jogo desse, numa Série A, que o time não consegue fazer o gol. Vai enfrentar o Palmeiras domingo, né? E às vezes até acontece. O Ceará, no ano que caiu, por exemplo, começa ganhando lá, no Allianz Parque. Só que eu acho que ainda a gente vai precisar ver esse Vitória com mais regularidade, que aí eu acho que onde é que eu vejo mais mérito, assim, um mérito maior do Vitória hoje. O fator Barradão, desde o ano passado, tem sido muito bom para o Vitória. Até esse resultado positivo que eles conseguem na Arena Castelão sobre o Fortaleza não foi apresentando um bom futebol, não. Até foi um pênalti até meio estranho lá do Pochettino e tal. Mas eu ainda tenho dúvidas do Vitória como visitante, profundidade de elenco, mas tem ótimos jogadores. Mateuzinho, por exemplo, que nem apareceu na lista hoje do time, né, do Baiano. Eu achei até um absurdo. Tá jogando demais. Então, eu acho que tem algumas coisas boas, mas eu não considero, assim, ideal, porque eu acho que nesse meio termo, Condé cometeu suas falhas. Mas é um trabalho excepcional. Até ontem, mas eu colocaria um 9. Exatamente por conta dessa oscilação no começo. Mas eu vi que ele melhorou bem o time, principalmente com os novos reforços. Léo, se você der 9, está estabelecida a nota 9. Se você der 10, como não tem mais ninguém para desempatar, está estabelecida a nota 9,5. Cadê Césio? Eu tô muito na linha de Atos também. Eu acho que a ordem
a ordem do título em relação à eliminação, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que o fato de alguns jogos que o Vitória se complicou terem sido no começo da jornada, o fato da pontuação atípica do grupo também, do grupo do Vitória, e eu acho como a forma que Léo Condé, nesses jogos mais decisivos, eu acho que o jogo contra o Fortaleza foi um jogo decisivo, os Bavis, a forma como ele se mostrou conseguir modificar o elenco de forma decisiva em jogos grandes, eu acho que isso vai fazer diferença. Eu acho que o treinador tem que ser avaliado nesse momento desse recorte. Eu acho que nesse momento ele está numa curva ascendente. Eu acho que avaliando nesse momento o Léo Condé, eu ia de 10 também. Ô, Fred. Então é isso. Como não tem o 7º voto, ficou 9,5. Falados. Só a turma no chat não compreendeu. Eu disse que Léo Condé é meu treinador predileto. É preferência pessoal. Não estou querendo dizer que ele é o melhor treinador do Brasil. Voivoda é o treinador melhor. Abel Ferreira é o treinador melhor. É mais ou menos quando eu discuti com o Fred sobre se o Sport tivesse mal das pernas, Léo Condé era um nome ideal. Ele disse, não, eu prefiro Daniel Paulista, eu prefiro Jair Ventura, pela situação do Sport. Mas Daniel Paulista não é mais treinador que Léo Condé. Então, não. Questão de preferência. É o meu treinador predileto. Eu queria Léo Condé no meu time. Não significa que ele é melhor que Abel Ferreira, até porque não é. É isso. Tá? Essa segunda... E o termômetro do time? Esse é muito alto também, né? Também. Mas menor do que o do treinador. Eu acho que aí é que pesa mais a Copa do Nordeste, tá? Porque, assim, Léo Condé, nesse momento, o título baiano, assim como pelo lado do Bahia, pesou muito em Rogério Ceni, pelo lado do Vitória, pesou muito positivamente em Léo Condé, né? Atribuiu-se muito o título ao trabalho dele. Por isso que eu acho que o momento dele é muito 10, assim. Aí quando a gente vai para o termômetro do time, aí a Copa do Nordeste pesa. Foi uma eliminação importante e eu diria que entre 8 e 9, eu iria de 8 até. Muito pela Copa do Nordeste, que era o campeonato mais importante do trimestre. Avaliação, alguém discorda? Alguém abre uma discordância ou a gente segue? Eu vou de 9. A mesma avaliação de Pedro. Eu vou de 9. Termômetro do time ainda pega o rescaldo do ano passado, né? Campeão da Série B e tal. Acho que traz muito disso. Tem a questão da Copa do Nordeste, mas, meu amigo, também não tem como, para o Vitória, do que se projeta, tem como ganhar todos os campeonatos, né? Não vai de tríplice coroa, coisa do tipo. Eu coloco nota 9 aí. Eu tô no 8 de Pedro. Léo? Nota 8 de Pedro também. Eu acho que o time acaba abraçando um pouco mais. Tem suas lacunas também. Exatamente. Eu acho que Léo Condé consegue tirar mais do time do que o elenco tem a oferecer. Acho que por isso a nota dele pesa mais do que a do elenco. É isso, tá? A parte mais específica de onde precisa de reforços e do Jadeu, a gente deixa para depois, né? Quando o Arthur estiver aqui, ele acompanhou muito mais o Vitória do que a gente, tá?